Faça um excelente dia. Eu sou Fábio Marques e esse é o programa Cá Entre Nós. Venha comigo pelos próximos 30 minutos deste sábado incrível para que juntos extraímos reflexões que nos aproximem ao ideal humano através da expansão de consciência em prol do coletivo. Cá Entre Nós hoje está Rossandro Klingen, psicólogo, escritor e palestrante, e vamos discorrer a respeito de poder e força. Fala, meu querido, Fala, tudo meu bem? amigo, prazer Tudo estar aqui jóia? novamente, Fábio. Já, de novo, semana passada batemos um papo maravilhoso aqui sobre Exatamente. Khalil Gibran o Louco. E hoje quero trazer uma outra pauta aqui para a gente poder discorrer, que acho que é de extrema relevância para que os nossos telespectadores possam também refletir. Que é a questão de poder e força. Outro dia eu estava discutindo com uma amiga minha, a Tatiana, e ela me trouxe uma reflexão muito legal. A força, numa percepção, é como se fosse entendendo força de uma forma mais metafísica. A gente normalmente vai para uma interpretação da força como alguma coisa física, né, bruta. Mas eu entendendo força, até fazendo uma analogia com Star Wars, eu vendo força como algo puro, da unicidade, alguma coisa mais transcendental, mais metafísica. E aquela seria quase que a força propulsora pura. E no momento que ela vem e ela densifica, ela vem para a multiplicidade, e ela plasma aqui, ela pode ter algumas vertentes contaminadas naturalmente pelas nossas limitações, e uma delas pode se transformar em poder. E no poder é onde há quase que uma corrupção, você cria um desvio a respeito da sua força, da forma como pura e ela da forma como deveria ter sido utilizada. E é o que mais ou menos, dentro ainda do Star Wars, o que acontece com o Darth Vader, que ele tinha muita força, mas levou isso para o lado negro e aí usou isso muito como forma de poder. Poder sempre é ruim. A força nessa linha faz sentido. O que você acha, Rossandro? Acho que quando a gente vai discutir um tema como esse, a gente tem que pensar no significado de cada palavra, né? Tá. O poder nem sempre é visto como mal, por exemplo. A gente, quando vai definir os 3 poderes de uma república, a gente não está dizendo que eles são poderes maus, mas a gente pode dizer que eles podem ser exercidos por pessoas más ou sem princípios. Há uma neutralidade no poder porque ele precisa ser exercido. Por exemplo, o pai e a mãe, ou aquele ou aquela que educa um filho, tem poder sobre esse. E se esse poder for bem exercido, você constrói um ser humano capaz. Se você abrir mão desse poder, você destrói. Interessante. Então você veja, por exemplo, aquele pai ou aquela mãe que se omite em dar limites, em mostrar as regras do jogo, em entender que a frustração faz parte da educação, eles se omitem desse poder e desse lugar, porque poder dá trabalho. Eu vou agora lembrar do Homem-Aranha, quando o tio dele diz assim, por trás de todo poder vem grande responsabilidade. Ótimo. Então as pessoas querem muitas vezes, eu sinto, Fábio, poder na parte glamourosa. Tá. Eu tenho poder, eu tenho tal status, mas não querem exercer esse poder, porque dá trabalho, porque implica em se entregar, se responsabilizar quando não dá certo, entender que mesmo no exercício do poder, mesmo com boas intenções, o meu resultado pode não ser legal, né? E aí a gente vai construindo essa ideia de que essa força, a força ela é, de fato, digamos assim, mais motriz, ela é mais basilar. Poderíamos até dizer que o amor é a força motriz. Quando a gente analisa dessa perspectiva que sua amiga colocou, me veio aqui, enquanto você falava, o texto cristão mais conhecido do mundo, que é a carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 13, né? Ele está falando para uma comunidade que tem muito poder. A comunidade de Coríntios é a mais rica, é a que mais tem dons espirituais, a que fala línguas, né? Inclusive dos anjos, mas está faltando amor. E aí Paulo, eu costumo dizer que ele começa a carta com uma voadora no pescoço. que ele faz? Ainda que, é como se assim, ainda que eu tivesse todo esse poder, sem essa força do amor, nada valeria. Ele está dizendo o seguinte, que sem o amor como força motriz, o poder sempre será exercido de forma nefasta ou apenas em benefício de si mesmos, que era o que eles faziam, o que é uma forma muito mesquinha de exercício do poder. Vamos imaginar, por exemplo, o deserto, Jesus e aquele movimento metafórico, simbólico ou real, não vou aqui entrar em discussão, da tentação, né? Transforme essa pedra em pão, né? E aí você sente que ali há um jogo de poder, mas há uma força de resistência dele, de Jesus, ao jogo de poder, de sedução. Mas quando ele diz assim, nem só de pão vive o homem, também me vem à cabeça a ideia de que ele está dizendo, mas a força que eu tenho não é para ser exercida como poder em benefício de mim mesmo.
Porque ele depois vai dizer, eu não vim para servir, para ser servido, eu vim para servir. Então, servir é força. Ser servido é poder. Quem tem poder quer ser servido. Quem tem força quer servir. E não sente isso como ser subalterno. Sente isso como a grandeza de quem tem muito. Aí eu lembro novamente, aí fazendo essa intertextualidade, de Francisco de Assis, né? Que no primeiro momento parece uma ode ao tolo. Fazer com que eu procure mais amar que ser amado, perdoar que ser perdoado, é como se fosse o tolo, quando na verdade é a ode da abundância. Porque ama-se quem tem, perdoa-se quem consegue. Então, amar que ser amado, porque abunda esse amor em mim, essa força abunda em mim, que ela saia de todos os meus poros, de todas as minhas falas, de todos os meus gestos e movimentos em direção às pessoas. E que saia como força para que as pessoas que estão se sentindo desempoderadas, as pessoas que se sentem excluídas, que são marginalizadas, sintam que essa força também é delas e que também está nelas. Porque talvez uma das maiores tramas da ideologia do mundo do ponto de vista do exercício do poder contra o povo é fazer o povo acreditar que não tem poder nenhum, desempoderar e usar só em seu benefício. E quando você olha para a Bhagavad Gita, ao Corão, você olha para a Torá, você olha para os evangelhos, você olha para as sutras de Buda, você vai ver que é um convite à construção de reconhecer o poder que se tem. O retorno à unicidade. Sois luz do mundo, sois sal da terra. Essa concepção é uma concepção para jogar para a galera? Jesus estava em campanha política, fazendo um marketing pessoal, ou ele estava enxergando em nós algo que a gente recusa-se a enxergar? A gente se recusa a enxergar porque a gente não tem consciência disso ou porque a gente tem medo de entender que se tiver isso, eu não tenho mais quem culpar. Porque se eu tenho força, aí o meu discurso cai por terra de a culpa é do meu pai, a culpa é disso, a culpa é daquilo outro. Mas se eu tenho força, eu tenho responsabilidade que, apesar das dores, dos traumas que nós sofremos, eu tenho uma força que eu tenho que exercitar para construir uma vida diferente. Então, nós hoje temos uma contaminação da concepção de poder como sempre sendo nefasto. Isso, inclusive, faz com que as pessoas boas se afastem da política, porque dizem, não, é um lugar de corrupção. Enquanto isso, quem está lá quer que a gente pense assim, para que os bons não cheguem até lá e eles se mantenham completados por um poder que usam só em benefício deles mesmos. Por isso que às vezes a gente tem que se revestir de pele de lobo sendo cordeiro. Tem que fazer o inverso, para poder permear aonde está o poder, para você poder fazer uma representatividade mais erga omnes, mais abrangente. Quando você pega essa passagem de Jesus também, você até pensa assim, esse que vos envio feito cordeiro em meio ao lobo, né? Parece que ele está mandando a gente para o sacrifício, para o abate. Mas se você for olhar, é a luta da força contra o poder. Por quê? O lobo é o poder distintivo. Ele é muito mais forte numa floresta do que um cordeiro. Mas o cordeiro é aquele que se coloca à disposição para servir. E aí ele tem força. Não é para que o lobo, em seu poder, trucide o frágil cordeiro. É para que o cordeiro, em sua força, converta o lobo em um ser dócil. É uma inversão. Por isso essa inversão, que normalmente fala assim, a gente não pode ser um lobo em pele de cordeiro, mas aqui a gente inverte. Justamente para poder navegar dentro da sociedade onde tem muita estrutura em cima de lobos, para a gente poder falar a mesma linguagem e ser aceito, sim, mas aos poucos de dentro para fora a gente fazendo uma contaminação positiva. Contaminação. Inverter isso daí, começar a elevar a luz onde há escuridão, que é a força, que é a servidão. É você levar e servir. Essa questão relativa à força e poder dentro de um contexto do que você está revestido, então você me trouxe uma luz interessante. Quando a gente tem e está revestido em algum cargo ou alguma condição de poder, que às vezes um pai, uma mãe, você usa do poder para você conseguir aquilo que você quer, você não está fazendo com amor. Mas quando você sabe da responsabilidade que aquele poder te traz, você está sim puxando mais a força motriz, amorosa, em prol e servindo aquilo para que você consiga entregar algo melhor do que você faria se fosse simplesmente um poder vazio. Se a gente fosse nessa perspectiva, seria como se a força fosse essência e o poder fosse transitório. Por exemplo, você está pai, não será pai o tempo inteiro. Porque em algum momento você vai se fragilizar a um ponto que seu filho vai cuidar de você. Entende? Perfeito. Por isso eu preciso exercer bem o poder
com a força das virtudes, do amor, essa força motriz, porque ele é temporário. Um chefe de Estado é um poder temporário. Mesmo um ditador, ele um dia cai. Sempre caíram todos e cairão todos que quiserem, porque é tudo transitório. O poder não é nosso, ele é emprestado para que a gente utilize com força. Na força no sentido mesmo amorosa. Se eu utilizo mal o poder, há uma regra do jogo, aquilo se volta contra mim. Porque eu estou plantando mesmo quando eu estou utilizando o poder que é temporário. É como se nós fôssemos mordomos que administramos bens que não nos pertencem. Eu preciso então administrar os bens para entregar ao verdadeiro dono quando ele vier tomar conta daquilo que não é meu, mas que eu estou exercendo, né? Então, todos esses lugares são transitórios, de profissional, de alguém que está à frente de um poder, mas em essência a força permanece em nós. Porque mesmo quando a gente está na finitude física da vida, aquilo que a gente acumulou como experiência, os amores que nós experimentamos e que nós damos é a nossa força. É quem nos robustece para preparar para esse momento de declínio orgânico, mas para a continuidade do ser. Então aí a força está presente, né? Mas quando a gente se identifica no poder, a gente pega nosso programa anterior e fica preso nas máscaras. Eu sou, né? A gente se apresenta a partir do cargo. E é legal que até no programa anterior, a gente falou de Khalil Gibran, e aí você me falou a respeito do pai, que ele um dia, ele vai ser, hoje ele é o pai, mas um dia o filho vai cuidar dele, então tem esse entendimento da condição que ele está pai. O Khalil Gibran tem também um trecho do livro Profeta, que ele fala sobre os filhos, ele usa uma analogia linda, a respeito dos filhos serem a flecha que a gente lança. E o pai, a mãe, eles são o arco que tem que ficar ali fixo, porém bastante maleável para jogar a flecha bastante longe. Então, aquele filho, ele vai se empreender no mundo até o momento que ele também adquire uma sapiência, um conhecimento, e vai adquirindo maturidade para ele se tornar depois o arco, mas para que ambos depois, na sua escada evolutiva, eles ambos venham e se tornem o arqueiro, que é quem vai justamente fazer o arco e a flecha funcionarem, que é Deus e toda a estrutura motriz do universo. Então, essa condição de saber que nós estamos flecha ou estamos arco, é justamente sabendo que nós estamos num retorno de busca para nos tornarmos o arqueiro numa busca de evolução como ser humano. Então, usar o poder como você estando no poder para fazer alguma coisa em benefício próprio, Tolstói, há quem passe por uma floresta e só veja a lenha para a sua fogueira. Então, ou seja, o tempo todo fazendo com que as pessoas sirvam a si, esse é o poder que a gente considera o que é maléfico, que é quase que o vilão da história, porque é a primeira coisa que aparece. Que um poder bem exercido a gente não chama tanto a nossa atenção. Não. Há um ibope do mal muito grande no planeta. Tem isso também. Boa. Tem um ibope muito grande do mal e eu acho que a gente tem que entender que nós precisamos inverter esse ibope. Não é que ele não existe, que possa ser ignorado, mas se a gente fizer uma conta simples, eu até convido os telespectadores que estão nos assistindo a fazer isso mentalmente. Conta na sua cabeça quantas pessoas você levemente antipatiza até possa vir a odiar. Tenta contar na cabeça quantas pessoas você antipatiza ou odeia. Agora tenta contar quantas pessoas você levemente simpatiza até profundamente ama. Em tese, eu espero que a segunda lista você não consiga fechar. Se você está com a lista maior na primeira coluna, procure agir urgentemente. Mas se a gente olha e percebe que a gente é muito mais cercado de pessoas boas do que pessoas ruins, nós damos mais atenção às pessoas ruins. A gente coloca holofote naquilo que é difícil. E aí, muitas vezes, o poder mal exercido, ele tem muito mais visibilidade do que a quantidade de heróis anônimos que diariamente estão fazendo o mundo acontecer. Interessante. Se alguém, por exemplo, salvar uma criança que estava caindo de um prédio, aparece 2 dias na TV. Se alguém empurrar uma criança, aparece 2 meses. Um ano depois, o ano que fulano empurrou uma criança. Então, a gente tem ainda uma tendência de olhar muito mais para o poder do que para a força. Interessante. A gente precisa olhar para essa força invisível. Vamos fazer um intervalinho aqui de 2 minutos, rapidinho? Já voltamos com Cá Entre Nós, falando hoje sobre força e poder, com o Rossandro Klinger, esse psicólogo incrível. Até já!
Estamos de volta com o programa Cá Entre Nós, hoje com Rossandro Klingen, falando a respeito de poder e força. Rossandro, a gente terminou falando a respeito do poder e a força, sob uma ótica que o poder ele não necessariamente pode ser ruim, a gente não tem que dar tantos holofotes só para aquilo que é negativo. A questão relativa ao poder sob uma ótica do medo. Sim. Muitas pessoas usam, e a hora que se revestem do poder, às vezes a gente percebe que a força do motriz, isso é interessante, é um movimento. A força motriz do amor, força, colocou ele no poder. Quando chega no poder, parece que ele esquece, muitas vezes acontece isso, e ele esquece um pouco o que o levou até lá. Como a gente está falando lá da flecha e do arco. O que o levou até lá? E aí parece que ele se reveste só da camada do poder e começa, através do poder, a criar um temor reverencial, ou seja, você começar a falar e querer que as pessoas sirvam a si, sirvam a você, pelo medo. Não vou falar tal coisa para fulano porque ele é o presidente de tal companhia. Deixo ele falar à vontade, mas na hora que eu falo eu posso ser interrompido e eu tenho que aceitar isso porque ele é o presidente da companhia e só ele pode falar, eu não posso falar porque corre o risco de eu ser demitido e alguma coisa acontecer de ruim. Isso acaba acontecendo até dentro dos melhores corações. Verdade. E há esse revestimento em seu coração que vai criando uma camada, quase que uma neblina, que ele não consegue perceber que está sendo envolvido por isso. E como ele consegue, nesse momento, ou as pessoas ao seu entorno, levá-lo para uma percepção de que o que levou lá, não necessariamente foi alguma coisa do egoísmo, foi até do coração, foi até do amor, mas ele, de alguma forma, se perdeu ao chegar. A gente se apega, né? O apego é um perigo. É um dos Césares que entrava na biga depois de uma vitória e dizia para o assessor ficar dizendo: você é mortal, todo mundo em Roma recebendo, com os espólios de guerra, jogando flores e o servo atrás. Lembre-se que você é mortal. Essa ideia de manter a consciência da nossa vulnerabilidade dá conta de que mesmo com o poder, eu sou mortal. Eu não sou imortal, eu não sou invulnerável. O poder não me blinda às condições da vida. Ter essa consciência, primeiro, é uma coisa que eu acho que qualquer pessoa que exerce o poder deve buscar, para não esperar ser contaminado, cooptado e depois ter que ser despertado. Porque entenda, quem está perto de quem é assim tem até dificuldade, porque a pessoa não quer escutar a verdade. Porque aí a gente sabe que, nesse caso, para qualquer um que quer exercer o poder de forma egocêntrica, tem um conjunto de bajuladores que quer reforçar isso. E aquele ou aquela que tenta despertar a consciência, ele é descartado. Os bajuladores não chegam, ou quando ele diz a verdade, esse chefe, essa chefe, escanteia você, e só tem bajulador porque tem alguém que quer ser bajulado. Eu fui capturado pelo poder e esqueci da força que me fez chegar lá. E aí eu estou pronto para perder. Porque se você vai para Maquiavel, quem primeiro trai o rei são os bajuladores. Olha, porque mantém você fora da consciência de quem você de fato é. Você perde a noção de que o poder está se esvaindo, de que você já não é mais amado, né? De que alguém está construindo o poder para rivalizar com o seu. Não, está tudo em paz, está tudo em ordem, rei. Você é o máximo. Então, se você precisa de gente assim do seu lado para inflar seu ego, o que você não tem é força. Você está sendo contaminado por uma visão distorcida do exercício do poder. Ilusão. É uma ilusão, é uma ilusão. E é interessante porque o poder com força, com amor, ele torna as pessoas fiéis a você. Não por medo, mas por um sentimento de compromisso da bandeira que você está levando. Porque é como a gente te trouxe até aqui e você nos lidera nesse processo, porque a gente acredita em você. Aqueles que precisam ser temidos são muito solitários, porque eles sabem que não são amados por absolutamente ninguém. Porque não é magnetismo que faz com que as pessoas o sigam. Não, é mais ou menos como tentar manter uma bola de pilates debaixo da piscina. Gasta muita energia. Em algum momento ela pula para fora. É diferente da força vinda com as condições do amor, porque as pessoas estão mantendo você lá porque você representa elas e porque você continua a serviço delas. Então, é elas que garantem seu lugar e você não se apega àquele lugar. De modo que em algum momento você vai dizer assim: olha, eu acho que eu já dei minha contribuição. Eu queria que uma outra pessoa viesse aqui, porque você não está preso àquele lugar. Você sente, eu contribuí até aqui, eu acho que aquele meu vigor, sabe, passou. Eu preciso agora
talvez aconselhar alguém que venha para aqui, talvez passar minha experiência. Sabe aquele livro O Monge Executivo? Eu até fiz uma palestra junto com ele uma vez, acho que é Brian Tracy, né? E é exatamente aquela inversão do indivíduo que chega assim, eu já cheguei aqui, é legal, mas, cara, isso aqui não é essa cor todinha, não. Sabe o que é massa? É eu dizer para você como é que você chega aqui. Eu quero te ajudar a chegar nesse lugar, para que você entenda que esse lugar é um lugar como outro qualquer. Que também onde a gente está, em qualquer um desses caminhos, das escadas, cada degrau tem sua contribuição, tem sua importância, estão me fazendo construir uma jornada. Então, eu não posso achar que só aqui nesse ponto culminante a jornada existe. A jornada é o processo inteiro. E muitas vezes eu volto para a base com a experiência de quem chegou no cume para ajudar as pessoas a chegarem mais rápido do que eu. E quem tem poder e é capturado pelo poder não quer que ninguém saiba como se chega, quer dizer que é impossível, difícil e que você é uma exceção à regra. Quando, na verdade, e que ele quer ficar isolado lá. Ficar isolado lá. E até o momento que começa a dar os problemas mentais que você conhece bem, pelo o auto-isolamento que ele mesmo, onde ele mesmo se colocou. Eu lembro quando o Papa Francisco ele se tornou Papa, né, que ele não quis ficar dormindo no quarto dos papas, porque fica ali naquela prédio central do Vaticano isolado de todo mundo. E ele dorme lá junto com todos os outros que moram lá. Diz assim, porque eu não quero enlouquecer, eu quero conviver com as pessoas. Mas a maior parte das pessoas que são contaminadas do poder, eles querem esse mundo de very important person, né? Que no fundo é um mundo de desconstrução das identidades do coletivo, em que você perde o contato com as pessoas e nesse isolamento você é capturado pelo poder e a importância que o poder te dá, e aí está prestes à queda. E ele fica totalmente isolado não só por uma questão de pessoas ao seu lado, mas o seu coração mesmo. Sim. Existe um vazio interior porque ele não está mais captando a força motriz do amor. Exatamente. Ele tirou, é como se ele tivesse feito um bloqueio daquilo, que é aquilo que faz, até com que ele se torne uma pessoa melhor e uma pessoa na sua integridade mais completa em relação ao coletivo e não mais servir. Sim. Então, aquilo que de repente fez com que ele chegasse lá, talvez ao chegar ele não consegue mais ter a percepção de servir o que ele usava como discurso até chegar. Então, o caminhar é muito importante, saber cuidar dos seus detalhes do processo, usando a força como a força motriz constante, porque a cada vez que chegar uma nova pergunta, você conseguir a resposta a uma nova pergunta, na verdade, você perceber que você ali tem uma nova, a cada vez que você tem uma resposta, tem uma nova pergunta. Ou seja, é uma busca constante. Se você, é quase que a gente parar de perceber, Rossandra, como se você existisse sempre um fator numa estrutura piramidal. E se a gente desconstruir essa estrutura piramidal e criar uma estrutura mais em rede, mais planificada, horizontalizada, a gente sabe que o tempo todo a gente está buscando algo para os outros, para servir, e que se eu conseguir uma resposta a uma pergunta, logo vem outra. Então você não está isolado ali como se você tivesse atingido algo que ninguém atingiu. E é isso que faz com que as pessoas comecem a ficar arrogantes, egocêntricas e egoístas. Se eu desmistificar isso, se eu começar a mostrar para as pessoas de uma forma em escala, que nós todos somos conectados e criar essa consciência coletiva, que é muito do que você faz nos seus trabalhos nas redes sociais, mostrar que existe uma consciência coletiva, que cada ação você cria um efeito erga omnes de expansão, as pessoas, talvez independentemente do cargo que elas exerçam, elas estejam pensando mais em horizontalizar e criar alguma coisa mais difundida em prol do coletivo. E sabe o que deixa a vida leve? Deixa muito leve a vida quando você descobre que só tem um Deus e que você não é esse cara. Porque aí você entende que você, na verdade, está compartilhando um poder. Você está, nesse poder, você está num ponto, mas ele não te pertence, ele é compartilhado com as pessoas. E aí você sente a leveza de entender que você é membro de um grande processo, é componente de um grande processo. Você não é o processo, você é componente de um processo. Você está em algum ponto da máquina que talvez esteja destacado, mas não é a máquina. Isso traz leveza, porque no fundo, aquele que tem poder e exerce com força, uma força no sentido negativo, e ele tem essa bruta, ele é solitário, quando ele começa a convidar as pessoas para exercitar, há um sentimento de que volta a ser humano e acolhido. Né? E muitas vezes é preciso chocar a pessoa. Eu lembro de uma vez, nos anos 80, Madonna estava no auge da carreira, ela estava saindo de um show e tinha uma criança pedindo um autógrafo e ela humilhou a criança. E a mãe disse assim, não esqueça que quem colocou a gente aí foi você.
E aí ela volta, dá o autógrafo à criança, pede desculpas. Às vezes é preciso que a gente diga para essas pessoas, não esqueça que esse lugar não é seu, nós colocamos você aí para servir. E às vezes a gente não precisa esperar que alguém diga isso. Quando a pessoa tem consciência, ela se mantém no poder com consciência de que não é o poder. E aí ela usa a força, ela usa de forma que marca tanto, né? Que as pessoas até quando ela diz que quer ir embora, digam não vá, porque a gente quer que você continue. Mas você diz, mas eu não me apeguei a isso aqui e eu acho que é hora de uma outra pessoa vir, continuar. É uma corrida de bastão, sabe? A gente tem que entender o momento que a gente entrega o bastão para que o outro que vem com mais firmeza agora corra com mais velocidade. E eu sinto que eu cumpri. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu que estava na China. Só Sandra, eu entrei numa casa que o homem estava fazendo um tapete de uns 20 metros. E ele já tinha uns 90 anos. E eu vi que faltava um bom pedaço de tapete e eu perguntei para a guia turística se ele achava que ele ia conseguir ter vida para terminar o tapete. Ela perguntou para ele, ele disse assim, eu vou responder para ele. Ele foi e respondeu em mandarim e ela traduziu. Ele disse que quem começou esse tapete foi o tataravô dele. Nossa. E que ele não tem nenhum objetivo de concluir. O objetivo dele é fazer a parte dele de tal modo que nunca ninguém saiba quando foi ele, o avô, o tataravô. Porque ele não quer deixar a impressão do ego dele aquilo, quer apenas deixar a contribuição dele. É o fractal dele como uma parte do processo. Aí ele disse, eu perguntei pouca coisa depois disso na China. Na verdade, é a ideia de, deixa eu dar minha contribuição e não precisa marcar aqui, que aqui foi a minha parte. Gestão, fulano de tal, que é o que as pessoas mais gostam, né? Não, eu contribuí aqui. O importante é que no final a gente veja que o tapete ficou pronto. E é um pouco o papel dos pais com relação às etapas do crescimento do filho. Ele na infância, na adolescência, que ele vai precisar emprestar os seus olhos e a sua mente naquele desenvolvimento até que ele próprio consiga usar seus próprios olhos e sua própria mente. Mas ele precisa impulsionar isso, não de uma forma autoritária, no sentido exagerando na autoridade, mas no amor e no carinho de servir para ajudar aquela pessoa. Que essa parte é uma parte muito delicada do exercício do poder de forma desregrada. Sim, e que você convive muito isso no seu dia a dia, imagino quantas situações você se depara com isso. Querido, muito obrigado pelo nosso bate-papo hoje, foi incrível. Foram 2 programas, o primeiro programa foi maravilhoso, o programa melhor ainda, então obrigado pela sua contribuição. Eu vou encerrar agora. A gente tem uma continuidade, uma proposta, Rossandro, de fazer com que tudo isso que a gente conversa crie um despertar, né, ainda que seja 1 milímetro em cada pessoa que nos assista, para que ele possa replicar isso para as outras pessoas, sabe? Então, essa é uma entrega amorosa, buscando ainda puxar a força motriz para possa levar isso para as pessoas. E obrigado, que eu senti muita legitimidade, eu senti que você esteve aqui também entregando a sua alma, a sua força motriz e amorosa para todos que nos assistiram. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado a todos aqui, Péricles, a equipe da Band Vale, toda a turma aqui do Learning Village, a Vibra Digital, essa parceria incrível para a gente poder entregar para vocês mais um Cá Entre Nós maravilhoso com o Rossandro Klingen. Espero vocês daqui uma semana, onde iremos discutir algumas outras questões para que vocês possam replicar isso para os demais e assim a gente cria uma corrente do bem. Até logo, um forte abraço a todos.